Olá, não vi você aí. Enfim, de todos os vídeos de My Little Pony que apareceram no canal, vários cobraram por que não tem um vídeo específico falando sobre a Starlight. Bom, atendi o pedido de vocês. Fica bem acomodado aí, porque eu, Alucard, vou falar um pouco sobre o plano da Starlight Glimmer. Pelo menos no começo da quinta temporada. Depois da intro. Bom, tudo começa com o castelo recém-criado da Twilight Sparkle. Ela, suas amigas e o Spike estavam discutindo sobre por que o castelo está ali, até que de repente elas descobrem o mapa de Equestria e consequentemente as Cute Marks delas aparecem sobre um lugarzinho que elas nunca tinham ido. Chegando lá, elas encontram uma vila que parecia estar caindo aos pedaços. Putz. Que falta de estética, minha gente. Ao se aproximarem, eles veem que os pôneis da vila são todos padronizados e todos sorrindo alegremente. Bom, para Pinkie Pie, ela é a primeira a perceber que tinha algo de estranho com aquela vila. Como ela é representante do elemento da alegria, ela já percebe que aqueles sorrisos não são sinceros, não são de felicidade. Em contrapartida, Fluttershy só elogiava a vila e elogiava a alegria que os pôneis transmitiam. Um detalhe interessante que chama a atenção de Twilight é que as Cute Marks de todos eles são idênticas. A Cute Mark é representada por um sinal numérico de igual. Vocês sabem, o sinal de igual que vocês usam nas contas de matemática. Os pôneis da vila então decidem apresentar a sua líder às protagonistas. E aqui conhecemos Starlight Glimmer, uma unicórnio. Detalhe que, assim como seus amigos, também tem a mesma Cute Mark igualitária. A Starlight Glimmer então explica que o objetivo de todos terem Cute Marks iguais é que eles não precisam das Cute Marks antigas e que eles estão felizes com a amizade que ela propõe. Ela até mesmo canta uma musiquinha para explicar como é que funciona o sistema. Eles têm padrões, tanto em corte de cabelo quanto em vestimentas. Meu Deus, essa capa é horrível. Todos são padronizados, desde o estilo até mesmo a dança, nem que a Starlight tenha que corrigir. Não precisa ter talento especial, porque todos são felizes igualmente. Bom, essa é a proposta dela. Mas do jeito que a música soa, parece até que ela é uma espécie de ditadora. E que tudo tem que ser do jeitinho dela. Mas se eles aceitaram, fazer o que, né? Ao fim da música, Rainbow Dash acha aquilo uma palhaçada, Fluttershy deu uma curtida e Pinkie Pie continua com a desconfiança. Twilight fica confusa porque ela não sabe se o mapa realmente estava certo em mandá-las pra cá. É então que a garçonete Sugar Bell decide atendê-las e ela prepara alguns muffins. A Pinkie Pie come um e ela acha horrível. A Sugar Bell então pergunta se elas não estão discordando por terem Cute Marks diferentes. Mas todos sabemos que isso é palhaçada. Não tem problema nenhum cada um ter o seu dom. Sugar Bell rapidamente pede para que elas entrem para conversarem melhor. Então a pobre Pinkie Pie é obrigada a comer os 12 muffins. Enquanto isso, Double Diamond desconfiava. Após o sacrifício da Pink, as 6 vão lá para baixo e encontram os moradores. A princípio parecia uma armadilha, quando na verdade todos ficaram maravilhados com as Cute Marks e ficaram obviamente se perguntando coisas do tipo: você conhece a Celestia? Como é ter uma Cute Mark diferente? Como vocês não se discordam? Como conseguem viver com as suas diferenças? Durante a conversa, as meninas perguntam então como que os pôneis tiveram suas Cute Marks retiradas. E então o pessoal revela que as Cute Marks deles estavam na abóbada, que ficava lá no alto, em uma caverna. A Starlight teria extraído as Cute Marks
por conta de um cajado mágico. E então as pôneis simplesmente pedem para Starlight levá-las até a abóbora. Isso, a princípio, alegra Starlight, já que ela poderia simplesmente extrair as Cute Marks das 6 representantes do elemento da harmonia, que uma delas, obviamente, é a princesa da amizade. Oh boy! Fluttershy continua a elogiar o estilo de vida deles e se pergunta se é certo o que elas estão fazendo. Twilight, ainda confusa, decide ir mais a fundo. Elas entram na caverna e conhecem o cajado mágico, que teria sido de um mago, que possuía 9 itens mágicos. E tudo não passou de uma armadilha. Starlight consegue extrair as Cute Marks delas e colocar o sinal de igual. E por incrível que pareça, esse sinal de igual podia manipular a forma como elas falassem, pensassem e até mesmo agir talvez. Logo depois elas são colocadas dentro de uma casinha para pensarem que igualdade é melhor e que diferença é uma bosta. Perdoe-me o palavrão, é que eu estou muito bravo com a Starlight. No dia seguinte, Fluttershy decide fingir que está do lado deles e que vai viver do jeito deles. Então, para o primeiro dia, ela fica na casa da Starlight. Durante a noite, ela decide fugir para soltar as amigas, até que houve uma conversa entre Starlight e Double Diamond. Durante a conversa, Starlight simplesmente revela que está fascinada com a Cute Mark da Princesa da Amizade e que ela tem muito interesse nela. Um pouquinho depois, acidentalmente, Starlight acaba se molhando, revelando que ela tinha sua Cute Mark ainda e que a sua Cute Mark de igualdade não passava de uma farsa. O tempo todo ela mentia para os seus amigos. No dia seguinte, Party se mostra arrependido e Twilight simplesmente fala que quer se juntar ao estilo de vida deles. Porém, ela pergunta se ela podia viver tranquilamente se ela tivesse sua antiga Cute Mark de volta. Starlight fala que é fora de cogitação e Fluttershy a molha, e então revela a todos que ela era uma mentirosa, chegando até mesmo ficar irritada com os seus amigos. Twilight tenta encaixar um discurso no jutsu, mas ela simplesmente manda um vai se fuder. Porra, Alucard, falando palavrão, tem criança assistindo, eu acho. Starlight foge para sua casa, enquanto que os pôneis da cidade vão lá pegar as suas Cute Marks na abóbora. Enquanto isso, as protagonistas têm que ir atrás das suas Cute Marks que estão com a Starlight. Eles então ficam tristes porque Starlight mentiu para eles o tempo todo, dizendo que as Cute Marks trariam dor, sofrimento e separação dos amigos. Starlight então diz que é isso mesmo, porém eles rebatem dizendo que ela ainda está com a sua Cute Mark e que ela deveria se igualar igualmente. Eles também achavam que a magia igualitária via do cajado, mas ele era só um objeto, portanto o grande mago não tinha 9 objetos, e sim 8. E a Twilight tentou explicar que a verdadeira amizade vem das diferenças mesmo e que nem todo mundo precisa ser igual, até porque isso não faria muito sentido. Voltando ao episódio, os pôneis da vila conseguem suas Cute Marks de volta e ajudam as protagonistas a recuperarem as delas. Starlight está na fuga. Starlight tenta se livrar deles, mas sem sucesso. Sugar Bell então consegue dificultar para ela, mas ela destrói a ponte. Porém, Double Diamond encontra seus 2 esquis e tem uma ajudinha para jogar neve em cima de Starlight e recuperar as Cute Marks das protagonistas. E nessa cena é revelado que Starlight não é uma simples unicórnio como a Harriet, ela é poderosa, portanto precisou da Twilight ter que defender os pôneis inocentes. Starlight some até os últimos episódios da 5ª temporada e finalmente os pôneis sorriem sinceramente, para a alegria da Pink Pie e das protagonistas. A missão estava feita e fim. Agora vamos à análise, isso é muito importante. Starlight Glimmer é uma antagonista bem construída, mas vamos ver o objetivo dela. Ela é uma unicórnio poderosa e líder desta cidade. De acordo com ela, ela deu a amizade verdadeira para esses pôneis. Segundo ela, se ela tirasse as Cute Marks de todo mundo, eles teriam a felicidade. Não sofreriam, não sentiriam dor, nem nada. Até porque a Cute Mark igualitária fariam eles sentir isso.
não é? Parece errado? Não parece, até porque ela quer transmitir a verdadeira amizade. Para ela, ninguém precisa do seu talento especial, ninguém precisa de uma Cute Mark. Todos deveriam ser iguais, ter pensamentos iguais e tal. Isso lembra um pouco um regime fascista, eu acho. O que faz ela parecer uma completa ditadora. Pois tudo tem que ser do jeitinho dela, mesmo que seja por um mal necessário. Porém, se você parar para pensar, tirar uma Cute Mark é a mesma coisa que tirar as duas pernas do Pelé. Simplesmente ficar sem talento. Imagina só, um jogador de futebol não poder jogar bola. Ou então, um atleta de natação não podendo nadar. Ou então um basqueteiro que não pode simplesmente jogar basquete. Isso é uma loucura, gente. Ou então um mangaka que não vai poder desenhar os quadrinhos. Ou então simplesmente um ator não podendo atuar. Isso seria horrível, gente. Cada um tem o seu dom. Você não precisa ser melhor em tudo. Até porque ninguém é melhor em tudo. Ninguém é melhor que ninguém. E as diferenças é o que faz a gente especial. Ou seja, as Cute Marks fazem parte do seu ser. Pelo menos para os pôneis. Então a grande pergunta é: o plano da Starlight faz sentido? Não! Não faz nenhum sentido, minha gente. Starlight pode até ter tentado dar a verdadeira amizade para eles, mas acontece que ela não passou de uma falsa. Ela simplesmente tirou o talento de todo mundo, não deu nenhuma chance para eles. Simplesmente foi lá e colocou a igualdade em todo mundo. E até mesmo tirou o corte de cabelo deles, o jeito de agirem, tudo mais, sendo forçados a seguirem as vontades dela. Ou seja, é o mal necessário ou o bem não necessário. Enfim, não foi correto ela tirar Cute Marks delas, pois, sendo sincero, se fosse para tudo ficar igualitário, a Starlight teria que ter desfeito da sua Cute Mark também. Mas sem a magia dela, eles não seriam todos iguais. Então por que extrair a Cute Mark dos seus amigos? Chega a ser hipócrita da parte da Starlight. O plano dela não faz sentido e a verdadeira amizade vem de nós mesmos. Obrigado, abraço e até breve. Que Deus esteja convosco, você sendo de religião ou não.